alegria estar aqui com vocês. Nós estamos nesse estudo de quarta-feira, continuando, e estava aqui pensando, nós falamos na semana passada, começamos com o Ronaldo ali a regra áurea, semana passada nós dissemos do fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito, e hoje vem essa pergunta que Emmanuel, de um texto de Emmanuel, que pergunta: que tendes? Jesus nos pergunta, né? E achei muito interessante nesse avançar do estudo, porque eu acho que assim, a gente começa querendo fazer, chega um momento em que nós queremos muito servir, queremos muito nos aproximar de Jesus e dar uma saudade, assim, e quando nós começamos a seguir os passos, vai ficando cada vez mais, temos mais vontade de fazer algo, de servir de uma forma mais especial. E eu acho que essa pergunta de hoje, ela toca nossos corações de uma forma, nós vamos mostrar aqui no estudo, de uma forma bastante interessante, porque quando isso está baseado no versículo de Marcos capítulo 8, em que eles estão no deserto, há uma multidão ali com Jesus e os apóstolos, e as pessoas estão com fome, não há o que comer, e se voltarem para casa é muito longe, alguns podem desfalecer no caminho. Então Jesus pergunta: o que é que vocês que tendes, né? E os discípulos respondem, eles respondem que temos 7 pães, e de aí Jesus faz uma multiplicação dos pães, alimenta, em Marcos ele comenta 4.000 pessoas, e ainda sobra, né? E nós vamos, então, comentar essa passagem hoje, né? Tânia, quer dar continuidade? Sim, eu queria inicialmente trazer que, entre nós, eu, Lina e Marisa, nós já comentamos o que cada uma tinha, que eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos fazer continuamente na nossa existência. O que é que nós temos? Vamos relembrar, dar uma pincelada no mundo espiritual antes de nós retornarmos. Que são feitas propostas, apresentados projetos para cada um de nós. E aquilo que é planejado, nós somos equipados dos recursos para poder colocar em prática. Então, quando Jesus pergunta que tendes, ele está perguntando a cada um daqueles discípulos qual é a participação deles naquela missão, naquela trajetória, naquele momento, porque como Lina traz a narrativa, 7 pães para 4.000 pessoas, então a gente fica assim a pensar, como é que Jesus conseguiu esse milagre? Mas a narrativa que nós encontramos na interpretação de Emmanuel, aqui no livro Fonte Viva, que é de onde foi extraído, né, o capítulo 133. E aí, o que Emmanuel traz é que Jesus precisava de cada um daqueles para poder operar essa multiplicação. Então, a primeira pergunta ela deve se voltar para nós mesmos, para que nós possamos fazer esse reconhecimento desses talentos que nós fomos aquinhoados no mundo espiritual. Sim, nós passamos por um período de aprendizado, de fortalecimento desses recursos para que pudéssemos multiplicar quando estivéssemos na nossa jornada terrena. E tem algo que fala muito nesta passagem, que é a nossa cota de trabalho. Então, nós precisamos fazer este investimento no trabalho que não é somente o trabalho laboral, que esse sim, ele é imprescindível, porque é ele que nos dá a nossa subsistência, mas temos que pensar neste trabalho espiritual, que é essa nossa oferta de talentos que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, quando nós trazemos deste preparo que é feito no mundo espiritual,
são justamente os talentos que a nós são conferidos, não para enterrarmos, como a gente vê lá na parábola, né? O servo, ele ficou com medo, sabia como era o Senhor, então ele vai e enterra com medo de uma punição. Mas nós somos preparados para poder distribuir esses talentos, fazer a nossa parte, porque cada um tem uma responsabilidade perante a existência. A minha responsabilidade se soma com a de Lina, se soma com a de Marisa, com todos vocês que estão aí, para essa construção deste mundo que está em processo de ascensão. Então, quando eu cruzo os meus braços, achando que cada um tem as suas dificuldades e oramos pedindo, né, através da espiritualidade, a intercessão para alcançar aquilo que nós estamos almejando, mas nisso tem aquilo que compete a nós. Ah, então eu tenho que passar por isso mesmo, é a minha prova, é a minha expiação, e cruzo os braços, não. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo terceiro, que é intitulado A Lei do Trabalho, quando, na questão 675, Kardec pergunta se por trabalho se deve entender somente as ocupações materiais. Não, claro que não. Nós precisamos trabalhar para o nosso sustento do corpo, da matéria, mas nós precisamos crescer, porque este é o nosso objetivo de estarmos aqui. Então, é colocar diariamente esta parte que nos toca na criação. Porque quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, o Pai teve uma proposta para cada um de nós. E aí nós estamos transitando ao longo de tantas e tantas reencarnações, sem ainda poder alcançar essa meta final que é a plenitude. Então, essas são as minhas considerações iniciais, pensando que este questionamento nós precisamos, de fato, trazer para a nossa caminhada evolutiva e sempre respondendo naquilo que eu reconheço que tenho, mas não daquilo que é o máximo. Eu tenho isso, mas eu preciso ter mais. Eu preciso me colocar mais a serviço do bem. Essa é a proposta. Marisa? Estou aqui. Não, mas é interessante, porque a gente vem desde o início do ano, né, Lina, com essa proposta, assim, o recomeço. Acho que foi a semana passada a regra áurea, né? Chegamos na regra áurea, e a gente vai vendo que o Evangelho é esse livro maravilhoso, esses estudos são maravilhosos, porque mostram o que Jesus veio nos trazer todas essas ferramentas para que a gente pudesse utilizar para poder, como você disse, crescer e vencer os próprios problemas, vencer as nossas próprias dores internas. Então, isso é maravilhoso, mas a gente às vezes não vê assim, né? Viemos de um tempo em que era o petitório, era, meu Deus, me ajude. Então, essa fala de Jesus que tendes, a gente cortava, né? O que Jesus traz como proposta para que a gente se movimente, que faça alguma coisa, que essa é a proposta. Olha, faça o que eu fiz, eu venci o mundo, olha, faça como eu fiz, eu estou aqui, eu sou imortal. Então, todas as falas de Jesus, agora eu acho que com a doutrina dos espíritos é que veio abrir mais esse campo, né, para que nós pudéssemos ouvir realmente, ouvir, não mais fazer aquelas leituras, né? Que eu sempre comento, que hoje eu vejo isso até na Igreja Católica, os padres que fazem a missa explicando, esmiuçando a homilia, a parte que eles leem do Evangelho, de uma forma maravilhosa, falando do Jesus homem e o Jesus espírito, né? Então, é maravilhoso você ver que a mente vai se abrindo. Então, a nossa proposta, desde as leis, quando a gente vê a lei do progresso estimulando o homem, né, a poder
fazer coisas, a se desafiar, a crescer, fazer a sua parte. A gente querer também ter a ajuda espiritual, mas já mostrando, como a Tânia disse, mostrando, e aí, o que é que eu estou fazendo também, qual o movimento que eu tenho feito, servindo ao outro, seguindo até a regra áurea, né? Fazendo ao meu próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. No que é que eu tenho um movimento na vida? Ou na hora que está bom, eu grito, olé, que bom, olha como eu sou bacana, e na hora da dor, eu saio ajoelhadinho em busca de ajuda e me esqueço que, às vezes, a primeira atitude tem que ser, né, a daquele que está sentindo. Então, eu acho isso assim, sempre é muito bom a gente se lembrar disso, porque, às vezes, na hora H, nós não pensamos exatamente assim, né? A gente cai e quer ser o coitadinho e se acomoda, mas sabe que na hora a gente precisa ter essa atitude do espírito que quer vencer também, lógico, a gente quer a colaboração do alto, mas a gente já mostra uma atitude de acordo com o que a gente quer resolver, né? E aí? Eu acho que... Ai, que gostoso ouvir vocês, a gente aprende tanto. Eu fiquei pensando, assim, conforme vocês falavam, que realmente acho que nós passamos por um período de evolução, assim, em que nós recebemos muito em termos de educação, instrução, e está chegando um momento em que que crescemos o suficiente para ofertarmos um pouco do que recebemos até agora, né? De colocar um pouco disso em prática. E fiquei pensando, eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz ali que uma montanha, ela não precisa do grão de areia para se formar. Então, acho que não importa quão pequena seja a colaboração, ela é fundamental. Eu acho que isso quando nos colocamos a serviço, quando nos propomos a servir, e acho que nós já conversamos aqui, nós falamos sobre a vinha, nós falamos sobre o trabalho que nós temos em nós mesmos, que a vinha está em nós, somos nós mesmos, e que Jesus trabalha em nós, mas nós também vamos crescendo de produzir frutos, né? Então, acho que Emmanuel diz que a usina mais poderosa, ela precisa daquela tomadinha pequenininha em casa para a gente acender a luz, né? Aquela coisa pequenininha, mas que se nós não damos esse pequeno, é impossível você conseguir construir essa felicidade. O mundo feliz, ele não vai surgir assim, amanhã eu saio daqui e vou para o mundo feliz, não é assim. Né? O mundo feliz, ele vai sendo construído aos pouquinhos dentro de nós mesmos. Tanto é que a gente pode perceber em nós mesmos. Há dias em que nós estamos no paraíso e há dias que nos sentimos, né, o último dos moicanos ali, não prestamos para nada. E acho que manter esse equilíbrio no meio em que nem tanto e nem tão pouco, mas temos aquilo, né? Temos o que temos, essa é a realidade. Mas desse que temos para o salto de abrir mão, né? Chegar aqui e ofertar o que eu tenho. Porque, como Tânia falou do talento, eu acho que quando a gente estuda a palestra, a parábola dos talentos, nós vamos percebendo a diferença do que é espiritual e do que é material, né? Porque o material, se a gente gasta, acaba, ou os recursos se vão, mas no espiritual, quando nós trabalhamos em direção ao bem, eles vão se multiplicando. O amor se multiplica quando a gente divide, o bem se multiplica quando a gente divide. Então, acho que entendendo isso, nós vamos compreendendo como Jesus faz esses milagres de multiplicação. Mas esse primeiro passo de nós termos essa abertura, né? Porque nós temos que nos abrir, nos vermos como espíritos imortais, antes de tudo, e perceber que há um pouquinho de nós que nós podemos fazer, nós podemos dar, nós podemos dividir. E acho que esse salto
muitas vezes vencer o medo, vencer a culpa, vencer um momento de trauma que exige de nós esse esforço de nos abrirmos, né? Eu queria lançar um desafio para as pessoas que estão aí no espaço físico da casa, para quem está assistindo virtualmente pelas redes, através do Facebook, do YouTube, de fato, para que a gente possa responder a esse questionamento. O que é que eu tenho? Eu fiz esse questionamento para mim mesma e comecei a relatar o que eu tinha e a identificar o que faltava, né? Porque quando a gente vai, eu tenho isso, mas falta aquilo, eu tenho aquilo outro, mas falta, né? E aí, uma das respostas que a minha reflexão trouxe foi de que eu já tenho um determinado conhecimento espírita. Eu nasci em berço espírita, eu participei da evangelização infantil, da juventude espírita, e depois continuei dando aulas no estudo sistematizado. Depois de um tempo, né, comecei a fazer uma palestra aqui, outra palestra ali. Então, eu posso dizer que eu já adquiri um determinado conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Quando eu me respondi isso, eu fiquei pensando neste fazer, porque no questionamento que é feito, que tendes, é algo que não fica somente no ter, mas um ter que vai me levar ao fazer. E daí veio, né, essa coisa de que nós adquirimos o conhecimento e ainda temos muito por fazer deste conhecimento, que é justamente quando nós investimos nessa nossa ação e vivência evangélica. Não adianta somente saber. É claro que o saber já nos coloca numa posição à frente em relação àqueles que ignoram esses conhecimentos. Mas isso vai trazer para nós uma responsabilidade maior, porque quando nós fizermos a nossa viagem de retorno, vão perguntar assim: Tânia, o que foi que você fez? De todo esse conhecimento que você adquiriu desde a sua infância. Aí eu vou parar, a consciência vai me dizer que aquele conhecimento me deixou uma lacuna do fazer em algumas situações que não deveria ter agido daquela maneira. Então, é uma responsabilidade que a existência nos reveste justamente por existir esta lacuna daquilo que nós temos e do que ainda não conseguimos colocar em prática dessa vivência. E aí, quando nós vamos no texto de Emmanuel, ele coloca, né, que nós desejamos saciar a nossa fome de paz. E o que é que nós estamos fazendo para poder saciar essa fome? Ou seja, Jesus está perguntando diariamente o que eu tenho colocado em termos de ações concretas do que eu possuo, do que está ao meu alcance. Jesus não espera nada além daquilo que nós tenhamos condições de executar. Inclusive, aí eu gosto sempre de voltar ao nosso planejamento reencarnatório. Nós só recebemos aquilo que temos condições de ser aprovada no exame. A espiritualidade, que conhece muito bem o nosso perfil, as nossas mazelas, as nossas potencialidades, porque às vezes, Lina e Marisa, a gente se coloca numa posição como se não tivesse esses talentos, as potencialidades nós temos. Então, o que é que nós estamos fazendo para poder colocar isso em nossas ações? É a vivência evangélica, é justamente tentar expressar, através de ações, esta paz que eu desejo.
Aí vamos exemplificar neste mundo turbulento de uma iminência de guerra, de Terceira Guerra Mundial. O que é que nós estamos fazendo? Ah, mas isso está lá longe. Eu estou em um continente, está acontecendo em um outro. Não, não importa. Sabe por quê? Porque todos nós fazemos parte de uma grande família. Então, a dor do meu irmão diz respeito a mim, porque ele é meu irmão. Por que ele é meu irmão? Porque todos nós fomos criados pelo mesmo pai. Então, nós precisamos ter mais essa visão de família universal que estamos inseridos para poder despertar em nós o papel, aquilo que nós possuímos, aquilo que nós fomos preparados para poder executar. Executar na obra da criação. Quem nos criou? O nosso Pai. Gostei. Ainda não vi ninguém falar nada aí, não. Viu? Resposta. Mas uma coisa que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que buscar, descobrir que tem, embora tenha dificuldade em externar isso, né, em tornar isso uma verdade na vida, chama-se tempo. Eu tenho tempo. Porque o maior problema, eu acho, das pessoas para cuidarem do seu movimento espiritual, do próprio, né? É essa dificuldade de tempo, e é uma coisa assim tão necessária, porque a gente tem que ter tempo para melhorar, para crescer, para ficar mais saudável, né? E não é só aquele tempo que a gente reverte para a academia, para outros movimentos, caminhar, e tudo isso é muito bom. Mas tenha uma coisa muito mais profunda, a saúde que precisa ser, né, necessária, porque ela é mais profunda, ela necessita de um movimento que você não vai sozinho na academia. Quando você quer perder peso, alguma coisa, é você com você mesmo ou com alguém que lhe orienta e acabou. E essa saúde espiritual, ela necessita que a gente tenha tempo de envolver outras pessoas no processo, né? Fazer com que outras pessoas também tenham essa saúde, né? Dar de si para o outro e fazendo o seu também ficar bom. Não tem como você fazer sozinho. Buscar esse progresso, essa saúde espiritual, essa sanidade emocional para viver no mundo físico, se você não se envolver com as pessoas. Nem que seja de longe, orando pelo país que está em guerra, que está lá no outro continente. Não importa onde está o seu próximo, contanto que você eleja-o como o seu próximo. Então, quando você elege, né, porque eu acho legal assim quando as pessoas botam aquelas orações, ore por não sei o quê, ore por não sei o quê, né? Mas às vezes você na hora passa assim, olha, e faz até assim uma oração, ou então pensa que aquilo é bom, mas não pode as palavras, nós somos ainda muito, não temos a prática assim de ter profundidade nessa parte espiritual, né? Então, quando a gente vai orar, a gente tem que realmente ainda parar para que seja realmente um sentimento valoroso para uma determinada causa ou pessoa. A gente tem que direcionar aquilo para poder ir treinando esse olhar mais particular para a vida como um todo. Senão, se a gente não começar por alguma coisa, é muito difícil. Eu vejo no centro, assim, às vezes, as pessoas querem se dedicar a alguma coisa, mas não têm o tempo, porque o mundo prático, o mundo material, nos toma muito tempo, né? Lógico, a gente sabe disso. Mas, quando a gente está doente, quando a gente está numa necessidade, quando a gente está precisando da ajuda, a gente vai, mas cadê essa resposta? E você, o que tem para dar? A gente não posso dar nada, estou aqui necessitado, Jesus. Você está vendo o meu estado como estou. Eu é que estou precisando de ajuda, né? E assim que a gente fica bonzinho, tchau, né? Voltamos novamente para as mesmas práticas. Então, é isso que é esse movimento
que as abençoadas enfermidades vão chegando para nos mostrar, né, direitinho que é preciso um movimento maior. Já estamos na hora de fazer isso, de tomar esses cuidados, de eleger algumas leituras, de querer saber algumas coisas e de se movimentar em direção às outras pessoas, aos outros povos, aos outros continentes, aos outros planetas, se possível, né? Então, é por aí. É interessante quando você pôs essa pergunta, Tânia, que eu fiquei pensando também, porque que tem de ser como se Jesus chegasse pertinho da gente assim, e falasse no nosso ouvido, né? O que você tem para dar? E assim, eu acho que existem momentos em que o nosso interior ele se conturba muito facilmente ainda, né? Com pequenas coisas. Então, eu acho que tem sido para mim uma pergunta assim bastante que me tocou muito, porque tem sido uma constante assim por esses dias de manter essa paz dentro de mim, né? Por esse equilíbrio, nós falamos sobre equilíbrio na semana passada, nós falamos sobre a paz e nós entendemos já que isso começa conosco. Mas quando qualquer coisa muito próxima de nós sai do equilíbrio, e isso acontece muito facilmente, porque, né, existem muitas lacunas ainda dentro de nós. Nós vimos, quando nós falamos, que é mais fácil se desequilibrar do que se equilibrar, porque o equilíbrio exige um conjunto muito grande de coisas, um constante orar e vigiar, um constante estar prestando atenção. Mas, justamente me caiu um texto de Emmanuel em que ele diz assim: vocês pedem assistência de Jesus, oram e pedem por paz, mas não conseguem ainda estabelecer a ordem em si mesmos. Então, eu fiquei pensando, e essa ordem, então, eu não tenho ainda essa ordem, ou não tenho ainda a vontade suficiente para ordenar meus sentimentos e meus pensamentos para que haja um equilíbrio suficiente, para que haja essa paz, para encontrar essa paz, porque ela não vem, não é? Essa potência da alma já está em nós. Então, como é que a gente faz para procurar criar os frutos disso? Porque quando Jesus fala, quantos pães tens? O que tens? Ele não fala assim, o que é necessário para conseguir isso? Né? Mas o que é que você tem neste momento para dar que comigo a gente vai conseguir? Quando você fala, Lina, das potências da alma, nessa passagem, nessa interpretação de Emmanuel, ele traz com relação à nossa boa vontade. E é justamente a potência, uma das potências que Leon Denis coloca no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, as potências da alma, e a primeira que ele trata no tópico 20 é a vontade. Para que nós possamos fazer qualquer movimento, inclusive puxando o que Marisa trouxe com relação ao tempo, eu preciso ter, movimentando tudo quanto vai para a ação, a minha vontade. Porque aí Marisa traz, mas eu não tenho tempo de desenvolver essa atividade na casa espírita. Eu não tenho, porque eu não movimento esta potência que vai me abrir as possibilidades de encontrar esse tempo que é necessário. E aí, falando deste tempo, nós precisamos pensar que essa trajetória que nós estamos vivenciando da experiência corpórea, ela também tem um tempo determinado. E esse tempo, ele passa rápido. Mas quando a gente está no sofrimento, na dor, parece que as horas não passam. Sim, de fato, nos momentos de dores cruciantes, não passa esse tempo porque a gente quer a resposta imediata
Inclusive, nós oramos, buscamos essa proteção, essa assistência. Nem sempre a resposta vem como nós desejamos, mas isso não significa que não estamos recebendo a assistência da espiritualidade. Mas e esse tempo? De que maneira nós estamos utilizando os nossos talentos para melhor aproveitar esse tempo nas ações para o bem, nessa vivência evangélica? Eu volto a falar sobre isso, porque eu acho que se constitui de um elemento indispensável para o nosso progresso, para que mais rápido nós possamos atingir a plenitude. E aí, fazendo uma retrospectiva, por exemplo, do dia de hoje, de que maneira eu aproveitei melhor o tempo até agora? Aqui no Brasil são 20 horas e 35 minutos, aí 1 hora a menos. Então, de que maneira, desde a hora que eu acordei, eu utilizei bem esse tempo com aquilo que eu possuo? Porque também, Marisa, Lina e a todos vocês que se encontram neste momento nos escutando, o que eu reconheço que eu não tenho, aí é que vem a nossa reforma íntima. Eu vou trabalhar para poder alcançar. Ah, mas Marisa tem uma fluência, ela fala super bem, ela me toca o coração. Eu gostaria tanto de ser igual a Marisa. Vamos nos esforçar, porque às vezes nós queremos alcançar um propósito sem esforço e sem essa potência da alma que se chama vontade. Então, este movimento é um movimento diário, é um movimento intenso, é um movimento que vai estar nos acompanhando no nosso dia a dia. Aí eu tento hoje. Não deu certo, eu cruzo os braços, eu desisto. Aí eu vou dizer, não, tudo comigo dá errado. Ah, não dá não. Isso vou deixar para mais adiante. Então, nós vamos sempre colocando para depois, jogando para frente, e não fazendo o esforço que cabe a nós, como Emmanuel traz, né? Para que Jesus possa trazer a felicidade para nós. Vamos imaginar o que era uma multidão faminta, 4.000 pessoas, com fome, e quando recebe um pedaço... Caiu a internet dela. Quando a gente pensa nisso, né, que eu acho assim, que isso que Tânia fala é tão valoroso, porque quando nós estamos, como nós estamos aqui as três, né, enfiada até o pescoço e mais um pouco dentro do que escolhemos fazer, não foi nada obrigatório, ninguém nos obriga, né? Caiu minha conexão. Estava enganando a plateia. Ah, o quê? Eu estava enganando a plateia até você voltar. Pois é, a primeira vez que acontece, eu até disse, gente, a luz está aqui, não caiu a energia, o que foi um chute aí na conexão. Então, só para poder fechar esse meu pensamento e passar para a Marisa, nós precisamos, né, desta reflexão diária, de buscar essa reforma íntima para encontrar os aspectos que eu preciso trabalhar para ter mais e mais. Mas esse ter não é o ter da matéria, é o alcance daquilo que são os propósitos estabelecidos para cada um de nós. Porque o que foi estabelecido para mim, muito provavelmente é diferente daquilo que foi estabelecido por Marisa. E se Marisa tem essa eloquência, ela hoje vai sair daqui cheia, né? Se ela tem essa eloquência, a gente precisa pensar que ela foi dotada deste talento mais do que eu, e eu tenho um outro talento, talvez mais desenvolvido do que ela, porque às vezes a gente fica muito nesse olhar para o outro, sem fazer essa viagem interior, esse olhar para nós mesmos, e identificando o que é que nós precisamos alcançar. Eu quero dizer aqui que nós temos muitas coisas, e muitas dessas coisas ainda estão adormecidas,
precisando de um estalo para que a gente possa despertar, reconhecendo que eu tenho aquele potencial e posso fazer mais e mais. Não, eu acho que esses talentos nós temos. Agora, a eloquência é sua. Mas somos todas baianas, então, lógico, né? Eu vou assim, ó, seguindo a trilha, que eu não sou boba nem nada. Olha se eu estou aqui sozinha. Nunca, jamais. Sempre bem acompanhada dessas maravilhosas pessoas. Vão assim, arrumando a estrada e eu vou só seguindo a trilha, que eu não sou boba. Mas eu acho que é uma coisa que só a prática e o querer, como você disse, né? O tempo e a vontade. Tem que, nessa hora, arrumar. Tempo e vontade, que são duas coisas bem, bem difíceis. Mas a partir do momento que você dá esse pequeno mergulho nessas duas potências, deixa assim a coisa só fluir um pouquinho, deixa eu ver se isso vai me levar a algum lugar. É tão gostoso, porque eu ficava imaginando assim, quando você vê a história de Jesus com os apóstolos, que você vê Paulo de Tarso, que você vê Pedro, João, aquela coisa, né, aquele caminhar tão dificultoso do espírito ainda enraizado na matéria, ainda com seus problemas todos, e que vai, né, é mesmo que seguir uma luz. Está tudo escuro, mas eu vou seguindo aqui devagarzinho, bato a cabeça ali, bato acolá. Eu acho que é o que todos nós sentimos quando a gente toma essa decisão de dizer assim, bom, ouvir essa pergunta de Jesus e dizer assim, ó, Jesus, eu tenho tempo, que não é muito, e eu tenho um pouquinho de vontade, que também não é muito, mas é um pouquinho, né? E deixar a coisa ir acontecendo, e quando você pensa que não, você está fazendo, porque tem, como você disse, em quem você se espelhar. Eu vejo Tânia lá, menina, em meio àquela pandemia, que no Brasil tudo é mais difícil, né? Aqui a gente tem uma vida, pelo menos aqui na Flórida, né? Uma vida mais gostosa, assim, não precisa tomar ônibus, não precisa ter aquelas coisas chatas, né? Nem de ver as coisas muito erradas no meio da rua. Lá no Brasil, todo lugar que você vai, está lá, gritante, lhe lembrando, olha, está lembrando que existe uma outra pessoa? Aqui não, aqui a gente quase esquece, pensa até que a gente está em outro planeta. Mas a gente precisa ter esse olhar de querer fazer com o que tem, como puder, contanto que comece a fazer. Porque quando você vê, a bola vai girando e você vai. Né? É mesmo que você ter caído como Paulo de Tarso e ter ficado cego um tempo, é mesmo você ir com o que você tem e sem medo de errar, olhando para frente, olhando para as pessoas que você, né? Assistir as pessoas é a melhor coisa da vida, né? Então a gente fica o tempo todo falando de Chico Xavier, falando de Divaldo, desses grandes mestres assim que foram cavando, né, suas estradas com muita dificuldade, que era um tempo ainda tão ruim, hoje a gente está num tempo tão bom, onde não tem mais as religiões se degladiando, nada disso, né? As pessoas se querendo bem, se participando, e isso é maravilhoso. Então, não tem mais por que parar no tempo de hoje você dizer assim, não, eu não posso cuidar da minha vida espiritual. Pode sim. Ah, mas eu estou cheio disso, de dívida, disso, daquilo, família, gato, cachorro, papagaio. Não tem problema. Vá com eles todos, porque a hora dá. Se você for fazendo, quando você pensa que não, aquilo passa a ser uma rotina, passa a cair na sua rotina. Não, eu tenho isso, isso e mais isso para fazer. E aquilo, mais isso, vai lhe deixando o seu dia tão prazeroso, que a parte dificultosa parece que fica leve, sabe? Você diz assim, puxa, em outras épocas eu estava aqui chorando, estava aqui, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Mas não, na hora a gente já tem aquele olhar do espírito que escolheu a companhia. Senhor, eu quero seguir contigo, é como você disse. Você tem ali alguém que está com você. Eu digo que é logo Jesus, que é para poder logo, né? A gente ficar segura. Mas são os nossos amigos, são os familiares que estão lá no mundo espiritual torcendo. Então a gente vai caindo e levanta. Não fica mais caído chorando.
Eu tenho tantos problemas na minha vida, mas nunca disse assim, eu não vou hoje para o centro porque eu estou vivendo tal problema. O problema vem comigo. E se ele não quiser vir, o azar é dele. Ele nunca vai ter um lugar na minha vida maior do que eu mesma, maior do que eu já posso produzir para mim, para os meus, para outra pessoa. Nada disso vai ser maior. Então, quando você sente isso, você não se obriga a sentir. É tão espontâneo, é tão igual. Você não está deixando, eu tô deixando minha família de lado. Como às vezes a gente pensa, né? Estou deixando isso assim de lado para cuidar disso, nada. Parece que tudo vai se encaixando assim e nada está pendente. O que está pendente está, mas não é você que vai solucionar. E você vai vendo que cada um tem sua barquinha ali para segurar um pouquinho. Então, é bom, é muito bom. É uma coisa que, se não, quando eu vejo Tânia também, que eu vejo assim, rapaz, Tânia está o mês todo na rua, será que o marido dela não está vendo coisa dessa? É live acolá. Eu sei que você tem isso também. As coisas se encaixam, dá tempo, vamos fazer? Vamos. Lina também está lá. No outro dia estava na aula com uma menina no braço, a outra no outro. Daqui a pouco dizendo, elas apertam ali o botão. Faz isso, né? Mas é gostoso também, não é? Você não precisa largar a vassoura para pegar, né? Não precisa. É como Marta e Maria. Você pode ser Marta e Maria ao mesmo tempo e ser muito feliz. Agora não, eu só sei ser diligente no material ou eu só sei ser livre no espiritual. Não vai ter esse dia, minha gente. Não tem. É assim, é brigando com a vida e dizendo, eu tenho que ocupar, meu espírito tem que ocupar um lugar na minha vida. Se meu espírito não tiver um lugar aqui, eu vou morrer junto com o meu corpo. Eu não quero isso para mim. Eu já vi muita gente morrer junto. Né? Eu quero que meu espírito olhe para lá e diga, e você, corpício, já foi, e o meu perispírito aqui... Porque eu só sonho com meu perispírito no shape, menino. Não tem jeito de ficar, mas o perispírito, quando eu sonho, Ave Maria, se eu vou ter um sonho comigo mesma. Não, de jeito nenhum. Então, na hora de ir embora também, ó, tchau, corpo, tchau, pessoal, daqui a pouco a gente volta. Entendeu? Então, só essa segurança de saber que é assim, que pode ser assim. Se você for se preparando, você pode fazer isso. Então, eu estou tentando, junto com vocês aí, viu? Vamos aí, ensinando como é o caminho. A gente vai... eu acho que a maturidade vai trazendo assim, vai juntando o tempo, a vontade com as prioridades. Né? Mas eu acho que é fundamental esses estudos, o estudo, ele vai trazendo para a gente essa noção do discernimento do que é prioridade. Porque senão a gente se perde no dia a dia, se perde nas contas para pagar, isso é muito comum mesmo, não tem como. Mas eu acho que, mas isso também depende, há que ter um esforço de um autoconhecimento, de olhar para dentro de si com muita honestidade, sem culpa, sem querer julgar, mas perceber também que eu tenho 7 pães, ou eu tenho 3 pães, ou eu tenho um pão, ou eu tenho um peixe. Né? Eu não posso exigir de alguém, eu não posso pedir a uma pessoa que tem 3 pães, eu não posso pedir 7, ela não tem para dar. Né? Então, acho que essas noções que o Evangelho vai nos dando, assim, não julgue porque será julgado, não peça, né? Existe uma palavra renúncia, que a gente fez esse estudo, que é renunciar àquilo que você gostaria que o outro fosse nesse momento, dar o tempo para ele crescer, dar o tempo para ele chegar lá. E acho que Jesus tem nos dado tanto tempo, né, sem exigir de nós mais do que nós tínhamos para dar, nós temos para dar. Mas eu acho que isso também é importante, perceber que dentro do processo que cada um tem na sua trajetória, nós estamos juntos, evoluindo em grupo, mas cada um tem o seu esforço para fazer, o seu trabalho a fazer,
sem que isso interfira no que o outro próximo está doando ou recebendo, porque é sempre uma troca. Nós estamos aqui nessa lei de cooperação, a gente não percebe isso também, a gente pensa que é competição, e se eu tenho que chegar lá primeiro, eu tenho que sair correndo na frente, porque ou eu não vou ter suficiente para conseguir chegar. Não, eu acho que todos nós estamos aqui, como a Tânia falou, um tem um talento aqui, outro tem um talento ali, e nós nos completamos. Se nós nos ajudarmos, se um coopera com o outro, pode levar mais tempo, mas vai ser tão mais gostoso, vai ser com segurança, todos chegaremos lá. Agora, você fica naquela competição, não, eu chego primeiro, e aí eu chego lá e vou fazer o quê? Vou ter que voltar para trás, porque para ajudar todo mundo a chegar, todo mundo vai ter que chegar. Beleza. E acho que quando a gente anda assim, em bando, como diz a Marisa, vai todo mundo junto, no passo a passo, assim, um cai, outro puxa, outro levanta, outro empurra. Mas se a gente pensa que somos sós, ou que nós temos prioridade, né? E essa prioridade que eu falo, assim, eu falei vontade, tempo e prioridade, mas se eu coloco a minha prioridade no meu eu, no meu mundo físico, no que eu tenho, ou mesmo só no meu crescimento, sem me importar com quem está do meu lado, eu acabo me limitando muito mais rápido do que se eu dividir com todos. Né? Eu acho que Jesus nos traz isso também, porque quando ele fala assim, ame o teu próximo como eu te amo. Não é mais amar o seu próximo como a si mesmo. Ama o teu próximo como eu te amo. Assim, é um abrir de mente, de corações, de consciência, que é esse esforço diário de querer fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor, e olhar para o outro assim, não, está aqui do meu lado, faz parte de mim, faz parte da minha família. Quando Marisa trouxe Paulo de Tarso, eu fiquei recordando que Jesus, quando encontrou com Saulo na estrada de Damasco, a pergunta que ele fez foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí nós retrocedemos a este momento, quando Jesus sabia o potencial que Saulo de Tarso carregava em si. E este é um grande exemplo para nós, porque às vezes nós julgamos pelas aparências. Alguém que faz, que acontece, e aí vamos no nosso julgamento e não sabemos, na essência, quem é aquela pessoa. Então, é claro que para aquele perseguidor que defendia a lei de Moisés, que era aquele defensor, e para defender a lei, ele precisava ordenar a matança dos cristãos. Então, nesse olhar, nós não vamos pensar que Saulo de Tarso ele tem um potencial enorme. Quem foi, após a conversão, este ser? Então, eu acho que nós precisamos ver neste exemplo os potenciais que estão dentro de nós, adormecidos, e que às vezes espera essa pergunta de Jesus: por que me persegues? Na verdade, atualizando para este momento que nós estamos vivendo, talvez Jesus perguntasse a cada um de nós: por que você ainda não está colocando em prática esses talentos que você traz na sua alma? Então, é pensar que Jesus, quando passava com aquela multidão, que avistou Zaqueu na árvore e disse: Zaqueu, desce que hei de pousar na tua casa. Quem era Zaqueu? Detestado, cobrador de impostos, né? Então, assim, Jesus sabia o potencial de Zaqueu, mas ele se apresentou até aquele momento daquela maneira. E na presença de Jesus, houve a sua conversão. Mas nós já estamos,
com Jesus acompanhando a gente. Encarnação em encarnação. Agora, mais intensamente, porque nós estamos aqui. Se não acreditássemos em Jesus e na doutrina espírita, nós não estaríamos aqui. E este momento é justamente um momento em que nos reunimos para fortalecer os nossos ideais da vivência cristã, da vivência da doutrina espírita, que é o nosso roteiro de luz, que diz para nós: se eu fizer algo de bom, eu vou colher os frutos bons, mas se não for bom, eu também vou colher os frutos ruins para mim mesmo. Então, nós temos muito já dentro de nós, e este convite é um convite justamente para que no amanhã nós possamos ser estes fiéis seguidores de Jesus, que em cada passo que nós vamos dar na estrada da vida, esse passo vai ser carregado com o peso deste evangelho que nós já conhecemos e tanto amamos. Então, vamos diminuir essa lacuna do conhecimento para a nossa ação. Nós recebemos diariamente este convite e não podemos deixar para depois. O momento é esse, é fazer esta reflexão do dia, para que no amanhã eu possa cair menos do que caí no dia de hoje, do que caí na semana anterior, no ano passado, e assim seguir com esse questionamento também na nossa mente: o que é que eu tenho? Então, eu vou colocar em prática todos esses talentos que nós carregamos, que Jesus espera de nós e que o nosso Pai também aguarda de nós. E nós aqui, né, nós três, pelo menos, eu tenho certeza que com esse trabalho que escolhemos fazer, nada mais é para que a gente possa toda semana se ouvir, né, ouvir essas mensagens e dizer sim, eu quero. Pelo menos toda hora que você está preparando alguma coisa para realizar dentro do centro, para as pessoas, sempre é para nós em primeiro lugar, né? A gente é a primeira que ouve, a primeira que escreve, a primeira que lê. Então, é uma delícia isso, né? Poder se representar com esse Zaqueu que estava lá na árvore, mas estava com vontade, o Saulo de Tarso que estava virando a casaca, matando, mas que estava lá dentro com muita vontade, e tantos outros que representam, né? Nos representam, a todos nós que estamos aqui no centro, porque tiramos esse espaço para ouvir esse bando, porque o bando, andar em bando, eu digo, Aline, é a melhor coisa do mundo, menina. Quando alguém diz assim, no outro dia, a Tati não foi que disse: olha, alguém de Olinda quer que você faça uma palestra. Eu digo: não fui eu, foi Lina, porque eu só faço bando. Porque não dá tempo, né, de a gente ficar fazendo um bocado de coisa, mas em bando eu topo até de última hora. Porque nada como ouvir de novo, nada como reforçar isso em mim, você em você, cada um em si, não adianta, porque eu não posso sentir pelo outro. A única coisa que a gente não pode fazer pelo outro é dizer assim: tenha vontade de. Não pode. Agora minha irmã esteve aqui, passou, não foi 2 semanas, hoje o Ronaldo disse assim: mas Marisa, sua irmã não veio no centro? Eu disse: pois é, ela não teve tempo, porque tinha as compras, tinha isso, tinha aquilo. Não deu tempo. Mas, Ave Maria, mas você estava com... Eu estava com ela e eu vim para o centro, mas ela não estava, não podia, né? Então, eu respeito a vontade do outro. Agora, eu não deixei de fazer o que eu queria fazer. Acho que cada um faz o que quer. E a gente clama para que o outro tenha vontade de seguir ouvindo essas chamadas de Jesus em algum momento, porque na hora que eu ouvi, meu amigo, acabou-se o que era doce. Pode qualquer coisa querer lhe interromper e vai ser muito difícil, porque é tão prazeroso andar com Jesus, primeiramente porque não dói tanto, né? Quando a dor vem, não é aquela dor de novo, que você morre por ela, não, pelo contrário, você vive para ela e no instante ela vai embora, porque ela tem que tomar o lugar dela, porque
os seus espaços estão se ocupando com movimentos que a sua natureza espiritual lhe amplia, lhe acolhe. Então, não dá tempo assim de queixas, entendeu? E isso é maravilhoso. Agora, não para de doer, lógico, né? Doer, a gente vai passar a vida sentindo esses testes chegando todos os dias. Eu acho ótimo, chegue mesmo. Eu quero. Viu? Lina agora deu a sua. Joseli colocou aqui, ó, luz todos nós temos, falta só acender. É mesmo, Josi, é mesmo. É assim mesmo. Não, só chegando aqui para o nosso finalmente, só queria deixar aqui para o final que essa boa vontade, né, esse convite a termos a boa vontade, esse convite a nos... Eu acho que assim, quando Jesus pergunta que tendes, ele já fica subentendido aí que nós temos algo. E isso é para alegrar o nosso coração, não é? Por menor que seja, e ter essa consciência, eu acho que já deve assim, servir de motivação para a gente se aprumar, respirar fundo e vamos lá, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho para dar hoje? Todos nós temos. Nem alegria, felicidade, a única coisa que a gente pode dar sem ter. Né? E acho que isso só vai nos preencher cada vez mais. E fica aqui meu agradecimento para todos, principalmente a Tânia, que veio participar aqui conosco. É uma alegria ter você. Um agradecimento a todos que nos acompanharam aí no centro, por nos ouvir com tanta paciência, o pessoal da internet. Sempre uma alegria estar aqui com você, sabendo que essa família cresce. Com certeza. Só gratidão. É a primeira vez que nós participamos desse colóquio e eu fiquei muito à vontade com vocês. O tema, ele abre os nossos horizontes, inclusive para reconhecermos do quanto nós temos que aplicar isso que já encontramos em nós. Aí vamos falar para o público que nós brincamos entre nós, eu, Marisa e Lina, o que tenho? Eu tenho muito amor por vocês. E aí ficou aquela troca de amorosidade, que isso preenche o nosso dia. Quem não gosta de se sentir amado, de saber que a sua presença é uma presença bem-vinda, né? O ser humano precisa disso, deste calor, deste afeto, porque isso também dá mais motivação para cada um de nós. Então, eu fecharia dizendo que nós temos muito, ainda não reconhecemos tudo quanto nós temos, mas que a reflexão fica para colocarmos mais em prática todo esse potencial que carregamos.